O Jornal Jovem Pan está no ar com as últimas informações e a repercussão da vitória de Donald Trump na corrida presidencial nos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris telefonou para o republicano e cumprimentou pelo resultado. E além dela, líderes parabenizaram o futuro ocupante da Casa Branca. Então, direto para Washington, com o nosso correspondente Luca Bassani, chegando com as últimas informações. Luca, boa noite para você, bem-vindo depois de uma maratona, a cobertura da Jovem Pan de ontem para hoje. Quais são as últimas informações? Bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente foi uma vitória muito expressiva do antigo presidente Donald Trump e agora também futuro presidente dos Estados Unidos a partir do próximo dia 20 de janeiro. Donald Trump superou as expectativas de todas as pesquisas e conseguiu os 3 estados principais da antiga Muralha Azul, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, podendo chegar no final desta apuração, que ainda não terminou, até a 312 votos do colégio eleitoral, muito acima dos 270 necessários. Hoje, o dia foi, obviamente, de repercussão desta grande vitória, começando com os líderes mundiais. Separamos alguns trechos das falas deles nas redes sociais, principalmente no X, todos parabenizando e também já prevendo como será o trabalho em conjunto com o futuro presidente norte-americano. O presidente da França, Emmanuel Macron, que já trabalhou com Trump no começo do seu governo na França, disse que está pronto para trabalhar com Donald Trump e que espera que haja respeito e ambição nesta relação. Também vemos que aqui na Europa, né, não aqui na Europa, mas na Europa, eu que estou acostumado a ser correspondente da Europa, temos outros líderes se manifestando, assim também como na América Latina. Javier Milei, que também é um grande fã de Donald Trump, segue também uma linha bastante conservadora, diz que foi uma vitória formidável e espera que a América se torne grande novamente, os dois que se encontraram também ao longo desta campanha no começo do ano de 2024. Outro player muito importante do mundo geopolítico que se manifestou foi o presidente Volodymyr Zelensky. Ele que se referiu também a ordem está me confundindo um pouco, mas falando a Benjamin Netanyahu, também está numa guerra, que parabenizou Melania e Donald Trump em essa vitória histórica, os dois que são muito próximos e que congratula Trump a seu retorno triunfante à Casa Branca, algo que realmente espera reforçar a aliança entre israelenses e norte-americanos durante esse período de guerra. Falando sobre a outra guerra, agora sim, Volodymyr Zelensky, ele se manifestou parabenizando Donald Trump, esperando que o presidente possa mediar uma paz justa dentro da Ucrânia. Não mencionou ajudar na vitória ucraniana, mas mediar uma paz justa. Muitos analistas acreditam que a vitória de Trump signifique um acordo com os russos, mediado por Trump, e que isso possa fazer com que a Ucrânia perca territórios depois de quase 3 anos guerreando com a ajuda dos democratas, da OTAN e dos países europeus, que por sua vez não conseguiriam sozinhos ajudar os ucranianos. Continuando com esta repercussão, tivemos falas de Giorgia Meloni, de Olaf Scholz, também da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nós podemos citar nominalmente todos eles, mas obviamente que todos seguem a mesma linha de congratulação e de esperança para um trabalho que seja cada vez mais próximo com o presidente norte-americano, que também já falou para sua base, ao contrário da outra eleição, onde ele esperou bastante tempo para falar por conta dos resultados tão apertados que demoraram alguns dias para serem revelados. Pois é, Luca, eu queria que você destacasse para quem está nos acompanhando o discurso de Donald Trump e também, agora há pouco, Kamala Harris fez também um discurso ontem que ela não tinha falado, resolveu não falar, mas agora falou e reconheceu a derrota, inclusive se colocou à disposição para participar da transição. Então, como foram os discursos dos dois, do vencedor e da perdedora, Luca? O discurso do vencedor veio já durante as primeiras horas desta madrugada, Donald Trump dizendo que precisa curar o país, fazer com que esse país tão dividido possa novamente encontrar o seu caminho. É importante a gente mencionar que a vitória de Trump se deu também no voto popular. A gente fala sobre o sistema maluco de votação aqui nos Estados Unidos, mas no voto popular, por enquanto, Trump ainda está 5 milhões de votos à frente, o que é muito expressivo se pensarmos que em 2020 ele perdeu por 7 milhões de votos perante Joe Biden. Então a população americana está sim preocupada com as questões da economia, com as questões da imigração, algo que foi citado também
no seu discurso da vitória, mas é esperado que ao longo desta quarta-feira e até mesmo amanhã, com outros correligionários, ele possa fazer um discurso mais longo, agora com os resultados praticamente concluídos. Kamala Harris, por sua vez, falaria ontem para os seus apoiadores, mas quando perceberam que o resultado seria negativo, adiaram essa fala para hoje à tarde, que de fato aconteceu. Separamos um trecho no qual ela diz que é preciso aceitar o resultado e que também já ligou para Donald Trump para parabenizá-lo por essa vitória. Now I know folks are feeling. Eu sei que vocês estão passando por diversas emoções agora, eu entendo, mas nós temos que aceitar os resultados dessa eleição. Hoje, mais cedo, eu falei com o presidente eleito Donald Trump e o parabenizei por sua vitória. Também falei para ele que vamos ajudar ele e seu time com a transição e que nós vamos fazer uma transferência de poder pacífica. And that we will engage in a peaceful transfer of power. Um princípio fundamental da democracia americana é que quando nós perdemos uma eleição, nós aceitamos os resultados. É importante a gente ressaltar que no Partido Democrata já se começa um movimento de praticamente caça às bruxas, já que essa derrota ela é pior do que imaginado nos piores cenários e que a liderança do Partido Democrata deverá se reinventar. Afinal, os cortes demográficos que mostram a vitória de Donald Trump, mostram que ele cresceu perante o eleitorado latino e hispânico, onde os democratas tinham ampla vantagem, cresceu perante o eleitorado negro, que também era um ponto muito sólido da campanha de Kamala Harris e dos democratas historicamente, e também do eleitorado feminino. Então, enquanto Trump teve uma performance acima do esperado em todos esses setores, os democratas tiveram uma performance muito abaixo do esperado, até perdendo o controle do Senado e provavelmente também perderão o controle legislativo da Câmara Baixa, do Congresso. Provavelmente, durante os próximos meses, será um momento de renovação no Partido Democrata para se preparar para as eleições legislativas em 2026. Aqui nos Estados Unidos, temos a cada 2 anos eleições para que possam, de fato, construir uma oposição aos republicanos em 2028, que inevitavelmente terão que escolher também um outro nome, já que Donald Trump, pela lei americana, não poderá concorrer mais uma vez. É muita coisa para a gente analisar, uma eleição de fato histórica, contradizendo muitas das pesquisas e opiniões dadas por analistas apenas há alguns dias, o que mostra esse retorno triunfante do 45º presidente norte-americano, que agora também será o 47º presidente desta nação. Pois é, e Luca, em 30 segundinhos, só para a gente lembrar, ele não poderá eventualmente disputar uma reeleição, porque ele já foi presidente uma vez, e a Constituição americana fala no máximo 2 mandatos, né? E a posse é em janeiro, é isso? Exato. Há uma emenda que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, depois do presidente Franklin Delano Roosevelt, que serviu 4 mandatos, que fala que nenhum candidato a presidente, nenhum presidente pode servir mais de 2 mandatos, sejam eles consecutivos ou não. Trump serviu de 17 a 21, um mandato, e agora servirá de 25 a 29, portanto, deverão escolher um outro nome para o Partido Republicano. A posse, como você bem colocou, no próximo dia 20 de janeiro, aqui na fria Washington, estaremos acompanhando também esse dia histórico da transferência pacífica do poder do democrata Joe Biden ao republicano Donald Trump. Perfeito. Luca Bassani, nosso correspondente internacional, daqui a pouquinho você está voltando para a Europa também. Bom trabalho para você, voltaremos a nos falar até mais tarde. Vou chamar, claro, os nossos comentaristas para analisar a vitória de Donald Trump, resultado da eleição americana. Daqui a pouco a gente vai falar da repercussão aqui no Brasil, a política aqui no Brasil, como reagiu a essa vitória. Vou chamar a Dora Kramer e aqui nos estúdios o Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Bem-vinda. Bom, são muitos os aspectos para se analisar dessa eleição, como o Luca Bassani falou, mas eu começo perguntando do ponto de vista mundial, internacional, os efeitos dessa vitória para a política mundial, o que poderemos esperar, quais são as análises e as projeções, Dora. Bom trabalho para você. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Eu estou rindo porque você está me pedindo realmente para responder perguntas que, na verdade, eu não tenho respostas, eu tenho as mesmas perguntas que você. Por quê? O que se projetou
durante a campanha, diante do discurso, primeiro diante do comportamento do histórico do Donald Trump, e depois também o comportamento dele durante a campanha, o discurso, a agressividade, o tal do Projeto 25, que é super radical, que prevê migração, deportação em massa de imigrantes, uma taxação exorbitante dos produtos estrangeiros, mas quando ele vem e faz o discurso da vitória, parece um outro Donald Trump, né? Um Donald Trump muito mais moderado. Por isso que todas as análises agora, a dúvida que eu fico é quem será o Donald Trump presidente, né? Presidente pela segunda vez. A gente viu quem foi o Donald Trump, o outro presidente, vimos quem foi o candidato, mas esse presidente que se apresenta no discurso da vitória, falando em moderação, em pacificação, num tom muito abaixo do habitual dele, deixa essas dúvidas, Tiago, que estão todas pertinentes, que você colocou, em aberto. Porque aí, a partir do dia 20 de janeiro, quando ele tomar posse, é que a gente vai ver o que é, que Trump é esse, o que era discurso de campanha, o que vão ser as ações de governo realmente. Pois é, Vilela, boa noite para você, bem-vindo. E tem aquela discussão, né? O presidente eleito precisa governar para todo mundo. Como que ele vai fazer isso, né? Como é que vai ser o governo dele para todos os cidadãos com essa divisão, que já é uma divisão normal nos Estados Unidos, com os dois partidos, o bipartidarismo, mas também tem aquele componente, a opositora dele. E se esperava, talvez, uma eleição mais equilibrada, como as pesquisas vinham indicando, mas no final, a vitória foi muito mais ampla, muito ampla na comparação com o que as pesquisas indicavam, né? Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, as eleições norte-americanas, historicamente, são eleições bastante disputadas, o eleitorado bastante dividido entre democratas e republicanos, muito mais do que aquilo que a gente está acostumado no Brasil e na maioria dos países. Nos Estados Unidos, as eleições sempre são bastante disputadas. Agora, nesse caso, havia uma expectativa de que elas fossem mais parelhas, até com uma eventual vitória numérica de Kamala Harris, que poderia eventualmente ser suplantada no colégio eleitoral. Mas os dados, pelo menos, vêm mostrando aí uma diferença bastante significativa em favor do candidato republicano. Eu vejo um aspecto importante de que Donald Trump, ele sabe falar o discurso que uma parcela expressiva do eleitorado quer, e talvez eu veja o sentido oposto, a dificuldade que a candidata democrata, e não só ela, mas que o segmento democrata americano, e isso vale não apenas para os Estados Unidos, mas para outros grupos políticos com o mesmo pensamento em diversas partes do mundo, tem mantido uma certa dificuldade em se conectar com aquilo que o eleitor deseja ouvir, com os novos anseios do eleitor. Nesse sentido, eu vejo que Donald Trump e que os segmentos mais conservadores, de uma forma geral, nos últimos anos têm sabido captar melhor essa vontade, esse desejo do eleitor, e não à toa, nós temos percebido em diversas partes do globo uma vitória mais significativa, na maioria das vezes, a favor dos segmentos mais conservadores.